vulcão mais perigoso da América do Norte, entrou em violenta erupção 21 de março de 2019. Muitos de nós vigiamos o Monte Popocatépetl por muito tempo. Será possível que estejamos agora à beira da erupção vulcânica mais destrutiva da história moderna da América do Norte? Conteúdo da matéria com veracidade comprovada, de fontes originais fidedignas. Em se tratando de tese ou opinião científica, só pode ser garantida a veracidade da declaração em si da pessoa envolvida, e não o fato por ela declarado. O vulcão mais perigoso da América do Norte entrou em violenta erupção na noite de segunda-feira, precisamente às 21h38. Uma explosão maciça no Monte Popocatépetl, México, enviou uma coluna de cinzas vulcânicas a quase 1,5 km do céu. Um alerta amarelo foi emitido pelas autoridades e elas estão ordenando a todos que permaneçam a pelo menos 12 quilômetros de distância da cratera. Elas estão enfatizando que a ameaça não passou, e como você verá abaixo, um plano de evacuação está em vigor no caso de uma erupção ainda maior ocorrer. E se uma erupção muito maior se seguir, a devastação poderia estar fora dos gráficos. Cidade do México está a apenas 70 quilômetros de distância do Monte Popocatépetl e aproximadamente 25 milhões de pessoas vivem num raio de 100 quilômetros da cratera. A explosão na noite de segunda-feira foi definitivamente um alerta. De acordo com relatos da mídia, foi autossuficiente para sacudir portas e janelas de casas na cidade de Puebla. O vulcão Popocatépetl, do México, entrou em erupção na noite de segunda-feira, atirando pedras incandescentes a cerca de 2,4 quilômetros pelas encostas e enviando cinzas para o céu noturno perto da capital do país. A explosão, uma das maiores erupções do vulcão em anos, foi ouvida de comunidades próximas e foi autossuficiente para sacudir portas e janelas de casas na cidade de Puebla, segundo a imprensa local. MT. O Popocatépetl tem estado cada vez mais ativo nos últimos meses, e as autoridades estão preocupadas com o fato de que toda essa atividade possa estar levando a algo realmente grande. Na verdade, está sendo relatado que eles estão atualmente se preparando para os piores cenários. As autoridades locais estão atualmente se preparando para os piores cenários e não descartaram mais erupções no futuro próximo. Nos preparativos, elas elaboraram um plano operacional especial que permite a rápida evacuação dos locais em caso de futuras emergências. O Popocatépetl explodiu no início desta semana, mas permaneceu calmo nos últimos dias, pois emitia apenas vapor de água, gás e uma pequena quantidade de cinzas. Então, como seria um pior cenário para o Monte Popocatépetl? Bem, os cientistas nos dizem que o vulcão é capaz de produzir uma erupção pliniana catastrófica. Popocatépetl é considerado o vulcão mais ameaçador na América do Norte, em termos de atividade explosiva e ameaça populacional. Seu atual comportamento eruptivo de baixa ou moderada escala pode mudar relativamente rápido para uma grande e catastrófica erupção pliniana, o maior e mais violento de todos os tipos de erupções vulcânicas, de acordo com os vulcanologistas do Museu de História Nacional. Se você nunca ouviu falar de uma erupção pliniana antes, aqui está a definição traduzida da Wikipedia em inglês. Erupções plinianas ou erupções vesuvianas são erupções vulcânicas marcadas por sua semelhança com a erupção do Monte Vesúvio em 79 DC, que destruiu as antigas cidades romanas de Herculano e Pompeia. A erupção foi descrita em uma carta escrita por Plínio, o Novo, após a morte de seu tio Plínio, o Velho. As erupções de plinianas e vesuvianas são marcadas por colunas de detritos vulcânicos e gases quentes expelidos para a estratosfera, a segunda camada da atmosfera da Terra. As principais características são a ejeção de grande quantidade de pedra-pomes e erupções contínuas movidas a gás muito poderosas. Erupções curtas podem terminar em menos de um dia, mas eventos mais longos podem levar vários dias ou até meses. As erupções mais longas começam com a produção de nuvens de cinza vulcânica, às vezes com surtos piroclásticos. A quantidade de magma que entrou em erupção pode ser tão grande que esgota a câmara magmática abaixo, fazendo com que o topo do vulcão entre em colapso, resultando em uma caldeira.
Estamos falando de um desastre que poderia potencialmente matar milhões. Na língua asteca, Popocatépetl significa literalmente montanha de fumaça, mas para a maioria dos habitantes o vulcão é simplesmente conhecido como Dom Goió. Nos tempos antigos, ele produziu gigantescos tsunamis de lama superaquecida que enterraram completamente cidades astecas inteiras.